Certinho. Tá ok, obrigado, Lilian. Olá, pessoal, Qualquer tudo coisa, bom? estou aí. É isso aí. Pessoal, tá tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu vou gravar a aula, tá? Para vocês. Aí depois, para os alunos que perderam, vocês assistem lá no... Vou jogar lá no meu canal do YouTube para vocês assistirem. Deixa eu só esperar ver se vai chegar mais alguém. Eu acredito que já tem uma galera. E aí, Bira? E aí, bom dia, bom dia. Vamos abrir aqui o chat aqui. Bom dia para todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre equilíbrio químico, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Alguns alunos já assistiram essa aula de equilíbrio químico, né, na semana passada e alguns essa semana, mas eu vou falar também para aqueles que ainda vão aparecer lá na escola. Vou compartilhar a tela aqui, só um segundinho. Pronto. Todo mundo consegue enxergar a tela aí? Aqui. Espera que tem gente querendo entrar. A gente vai colocar um pessoal aqui. Só um tiquinho. Vou colocar essa galera aqui. E acho que agora foi todo mundo. Pronto. Eu vou comentando então aqui já. Aí tem mais gente. Aí que a gente vai admitindo. Às medidas que vai chegando o povo, eu vou tentando colocá-los, tá? Estamos falando sobre equilíbrio químico. Vamos conceituar o que é equilíbrio químico. A galera já está arriscando a minha tela. Aí não vale, povo. Então vamos lá. Equilíbrio químico, ele vai acontecer quando vocês tiverem uma reação reversível, tá, galera? A reação reversível, ela acontece assim. Como é que eu vou identificar uma reação reversível? Eu vou observar essa dupla flecha aqui na equação química. Então, sempre do lado esquerdo da reação são os reagentes, do lado direito são os produtos, tá bom? E aí vocês têm a dupla flecha indicando que a reação, tanto os reagentes formam produtos, quanto produtos formando reagentes. O princípio fundamental dentro do equilíbrio químico é que as velocidades de consumo de reagente, né? Então, nas velocidades de formação de produto, tem que ser a mesma de quando o produto forma reagente. Quando essas velocidades estiverem iguais, que a gente chama de reação direta, quando vai formar produto, e de reação inversa, quando vai formar reagente, quando elas forem iguais, aí eu tenho o equilíbrio químico. Tá? Essa é a proposta dentro do equilíbrio químico. Vamos lá. Tem mais gente aqui querendo entrar. Deixa eu colocar aqui o povo. Pronto. Acho que agora foi. Então, definindo, né, a velocidade V1 tem que ser igual à velocidade V2, tá bom? Que a velocidade direta e inversa tem que ser igual. E aqui vocês têm um gráfico, né, dois gráficos, para mostrar para vocês as situações de equilíbrio no gráfico. Vocês têm esse primeiro gráfico aqui que eu estou apontando, onde ele mostra a rapidez da reação, né, a velocidade da reação e o tempo. E aí, ele, à medida que vai chegando num equilíbrio, né, as velocidades vão se igualando, é quando eu tenho um momento de equilíbrio. Tudo bem? Quando eu vejo a concentração, né, que são os gráficos que aparecem nos
nos exercícios, eu tenho esse primeira linha aqui, né, essa primeira curva, como, por exemplo, né, um reagente, tá bom? Porque ele está diminuindo a concentração dele. Então, a primeira curva que está diminuindo a concentração é de reagente, e a curva que está aumentando a concentração, certamente é produto. E aí eu tenho, quando elas entram em paralelo, acontece o equilíbrio. Significa que as velocidades são iguais e as quantidades não vão se alterar. Elas não precisam ser iguais, mas elas não podem mais se alterar. Essa é a dinâmica, é o conceito dentro do equilíbrio químico. Vou colocar mais uma galerinha aqui. Espera aí que está chegando mais um povo. Acho que agora foi todo mundo. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Deem sinal de vida? Não? Então tá bom. Vamos dar continuidade, então. Na constante de equilíbrio, como que é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é um valor que vai me indicar qual é o sentido que a reação vai tomar. Ou, preferencialmente, ela vai formar produto, ou, preferencialmente, vai formar reagente. Como que a gente vê isso? Então, aqui eu tenho a estrutura da reação química. Produtos sobre reagentes. Bom, essa é a regra geral para calcular equilíbrio químico. E a constante de equilíbrio, por exemplo, numa reação como essa, ela vai ficar dessa maneira aqui. Então, a expressão da constante de equilíbrio, ela vai ficar desta forma aqui, tá bom? Produtos sobre reagentes. Notem que as letras minúsculas, elas indicam a quantidade de moléculas que eu tenho das substâncias, que são aqui as letras maiúsculas. Essas quantidades de moléculas, né, que a gente chama de coeficiente estequiométrico, na fórmula da expressão, ela entra como um expoente. Então, isso é uma coisa que precisa ter atenção aí na hora de calcular a constante. E, se eu tiver 2 ou mais reagentes, eles vão multiplicar os valores aqui na expressão. Então, aqui soma e aqui vai multiplicar, tá bom? Dúvidas? Não? Então, vamos dar continuidade aqui no... Vou colocar um exemplo para vocês. Então, nesse exemplo, vocês têm hidrogênio mais iodo formando o ácido iodídrico, tá bom? Essa é a reação que a gente vai analisar. Notem que é uma reação reversível, então é uma equação, é uma reação de equilíbrio químico, vai acontecer isso mesmo, tá bom? E aí eu tenho aqui, por exemplo, os valores das concentrações, tá? Aí estão me perguntando quando usa a fórmula. Tá bom? Então, a fórmula, vamos voltar lá na fórmula. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na fórmula para vocês verem quando que a gente usa essa fórmula. Essa fórmula aqui a gente usa quando a reação é uma reação de equilíbrio, quando eu quero determinar a constante de equilíbrio, quando eu quero saber qual é a tendência da reação. A reação de equilíbrio é aquela que o produto forma reagente e reagente forma produto. Só que, o que acontece? Existe uma tendência natural da reação. A reação tem uma tendência natural aí que é de ocorrer ou no sentido dos produtos ou no sentido dos reagentes. Aí eu uso essa expressão aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem mais gente querendo entrar. Pronto. E aí ela vai ficar assim. Para cada reação química que vocês tiverem, vocês têm que escrever a expressão, porque cada reação tem as suas substâncias diferentes uma da outra, né? Vou colocar o exemplo aí, vocês vão entender. No exemplo, o que acontece? Eu tenho as concentrações das substâncias, tanto do iodo quanto do hidrogênio, tá bom? Formando o ácido iodídrico.
certo? Essa é a reação química e ele dá as concentrações. Então, as concentrações aqui, elas estão em mol por litro, tá bom? Para eu calcular a constante da equação, né, a constante de equilíbrio, que vai dizer para mim se eu vou formar mais produto ou mais reagente, eu tenho que usar a expressão que é essa aqui. Então, eu tenho que construir, eu tenho que escrever a expressão da constante para esta reação. Então, para esta reação, eu tenho como produto o HI e tenho aqui duas moléculas do HI. Então, aqui eu tenho elevado ao quadrado. Tá? Isso é uma regra. Toda vez que eu tiver a quantidade de moléculas aqui, eu tenho que elevar ao quadrado. Se fosse 3 aqui, elevaria ao cubo. E assim vai. Aí eu vou dividir pelos reagentes, tá bom? Então, dividido pelos reagentes. E eu vou substituir agora esses valores de concentração aqui nessa expressão, tá bom? Essa é a ideia. Então, vai ficar dessa forma aqui. 0,16 ao quadrado, que é esse valor aqui, ó, do produto. Tem mais gente querendo entrar. Ok. Dividido pelas concentrações dos reagentes. Nota que houve uma multiplicação aqui. Aqui eles aparecem somando e aqui eles aparecem multiplicados. E aí vocês têm uma regrinha para tentar entender para que lado vai a reação. Então, o valor da reação foi 62... o valor do constante foi 62,5. Para que lado que vai a reação, professor? Então, assim, o equilíbrio ele ocorre quando as velocidades são iguais e aí as concentrações não se alteram mais. Essa é a regra do equilíbrio químico. Contudo, toda reação tem uma tendência de formar mais produto ou mais reagente. É isso que eu estou determinando com a constante de equilíbrio. Se o valor da constante for igual a 1, aí então existe realmente um equilíbrio. Então, as quantidades formadas de produto e reagente elas vão ser iguais. Tá? Então, a reação ela anda para os dois lados naturalmente. Acontece isso? Muito difícil acontecer. Quando o valor do K for maior do que 1, o sentido é de produção, né, formação dos meus produtos. Então, quando esse valor de Kc for maior do que 1, a reação tende a formar mais produto. E quando o valor do K for menor do que 1, tende a formar mais reagente. Essa é a ideia. Dúvidas? Não? Então, vou continuar aqui. Então, aqui, o sentido da reação é no sentido de formação do produto. Por quê, prof? Porque o valor da constante deu maior do que 1, tá bom? Esse material depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Peço para a Tati colocar também lá no Google Sala de Aula, tá? Fiquem tranquilos. Aqui agora eu vou deixar vocês treinarem, né? A gente vai treinar juntos aí, vocês vão fazer e vão me dizer se conseguiram ou não. Vocês vão ter que escrever a constante de equilíbrio para essas equações. Então, um momentozinho aí de vocês treinarem um pouco as coisas aqui. Eu vou fazer o item A para vocês entenderem como que é que faz isso, e aí depois vocês fazem aí rapidinho o B e o C, e aí vocês vão falando no chat aí se vocês conseguiram ou não fazer o exercício, tá? Então, aqui, eu tenho a primeira aqui, a equação 2NO2 formando N2O4. Eu vou escrever a expressão para essa reação aqui, tá bom? Então, para escrever essa expressão, tá aqui, ó. Então, o Kc para essa expressão vai ficar produto sobre o reagente. O reagente, tá vendo que está elevado ao quadrado aqui? Por que está elevado ao quadrado? Porque eu tenho um 2 aqui, ó. Esse 2 da molécula aqui, ele eleva ao quadrado aqui também, tá bom? Então, por isso que está elevado ao quadrado. Essa é a expressão da constante para essa reação. É só isso e mais nada. Vocês vão escrever o colchete aqui, tá, gente? Eu até esqueci de falar isso, porque algumas aulas eu falei e tem turma que talvez não tenha tido aula ainda presencial. O colchete, para nós, na química, representa, como fala? Concentração, tá? O colchete, para a gente, é a mesma coisa que concentração, tudo bem? Tentem fazer o B, o C e o D. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês, né? A gente começou umas 11 e pouquinho. 5 minutinhos para vocês fazerem na atividade aí no caderno de vocês, onde vocês estiverem. Aí depois vocês me falam. Eu vou mostrar o resultado, tá? E vocês me falam se vocês conseguiram ou não, tá bom? Então, dou uns 5 minutinhos para vocês fazerem aí, tá?
Vamos lá ver, pessoal, se vocês conseguiram resolver os exercícios. Então, o item B aqui é o óxido de cobre, tá? O CuO com mais hidrogênio formando cobre metálico e água. A expressão da constante fica dessa forma aqui, tá? Então, produto sobre os reagentes, tá bom? Para o item C, mesma coisa. Para o item C, os produtos, tá? O produto formado elevado ao quadrado, dividido pelo reagente. Tá? O NO aqui está elevado ao quadrado porque tem duas moléculas dele. E aqui, no item D, né? Vocês têm o PCl3 vezes Cl2, que são os produtos, dividido PCl5. Tá bom? Dúvida, povo? Todo mundo conseguiu chegar nesse esquema aqui? Tem que estar nisso aqui. Tem que ter essa carinha, as reações de vocês. Tá? As reações de vocês tem que ter essa carinha que foi passada aqui. É natural que as pessoas às vezes invertam, mas é prestar atenção que é primeiro reagente, depois produto. Bom? Então, vamos dar continuidade aqui para nossa... Aí tem mais um exercício aqui, que aí vocês podem responder pelo chat mesmo, tá? Então, vamos lá. Vocês têm, aqui tem, na obtenção de amônia, a partir do equilíbrio químico, eles te dão um equilíbrio químico, a nitrogênio mais hidrogênio formando amônia, a pressão é constante e tem esses valores de Kc, tá bom? Então, nessa temperatura, o Kc é 5 vezes 10 a oitava, a 500 graus é 6 vezes 10 a menos 2, e 1000, né, 1000 graus de temperatura, o valor do Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3. A pergunta é, qual que é né, ele pergunta, né, qual a temperatura garante maior rendimento? Quando a gente fala rendimento, ele está querendo dizer em qual temperatura eu vou ter a formação de produto, tá? É isso que é o que o exercício está perguntando. Então, aqui, vocês, pelo valor de Kc, deixa eu ver se eu consigo mutar a galera aqui, porque tem... tá difícil de achar o girinho, tá boa aqui. Mas, enfim... pois é. Então, aqui, ó, como que a gente sabe o valor, tá? O valor de Kc aqui, o maior valor, né, que é esse, 5 vezes 10 a oitava, é maior do que 1. Então, se o valor do Kc é maior do que 1, significa que a tendência da reação é formar amônia. Então, para responder essa questão, né, a ideia aqui é observar os valores de Kc e conseguir identificar quem é maior ou menor do que 1. O que for maior do que 1 vai formar mais produto, tá bom? Essa é a ideia. Aí tem mais esses exercícios aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, esse daqui vai dizer o seguinte. Deixa eu só deslocar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, vocês têm uma equação, tá bom?
Tem aqui uma equação. E vocês têm o gráfico da concentração pelo tempo. Tá bom? Gráfico da concentração pelo tempo. À medida que vai aumentando, vai passando o tempo, vai caindo a concentração dos reagentes e vai aumentando a de produto. Tá bom? Você quer que volte no outro? Vamos voltar no outro, então. Vamos lá. Então, o outro exercício está aqui. Tá bom? Aqui na obtenção de amônia, ele queria saber em qual temperatura a gente consegue ter um maior rendimento da amônia. Tá bom? Então, para saber isso, é só observar os valores de Kc e ver aquele que está maior do que 1. Esses aqui, 0, né? Está em notação científica, mas vai dar 0,06. Tá bom? Então, é menor do que 1. Então, quem é aqui maiorzão mesmo é a 25 graus. Então, quando tiver essa temperatura, eu vou formar mais amônia. Se eu aumentar a temperatura, a tendência é formar reagente. Tá bom? Então, aqui, nada. Agora, aqui, eu quero que vocês tentem identificar qual o valor da concentração de hidrogênio quando o tempo for 10 minutos. Tá? Pode até escrever aí no chat mesmo. Aí. Quando o tempo for 10 minutos, qual é o valor da concentração de H2, qual é o valor da concentração de I2, tá bom? Que aqui você tem a curva deles, ó, I2 e H2. É só observar nesses tempos e dizer aqui qual o valor da concentração. E aí depois a gente vai ver como faz a constante de equilíbrio. Para o H2 fica 3. Então vamos lá, no H2, exato. Tá bom? Aqui, ó. Tempo 10, a curva de baixo é a do H2, então fica 3. Para o HI vai ficar... No HI fica 4. Perfeito. No HI fica 4. Agora, legal, bacana, o povo está participando, é isso mesmo. Aqui a gente não está, né? Fazer isso mesmo. Qual o valor da constante para esse sistema? Aí que pega o aluno, né? Como que eu calculo o valor da constante? O que eu tenho que fazer? Então, só para colocar aqui os valores, né? 3 e 4, que é o que vocês disseram, tá correto, é isso mesmo. E agora, para determinar o valor da constante, vocês têm que escrever a expressão da constante para essa reação, tá bom? E depois fazer o cálculo substituindo valores. Que valores que vocês vão ter que usar? Notem que vocês vão usar os valores de concentração quando a reta aqui, né, da curva do gráfico, né, quando a curva do gráfico ficar numa constante. Tá? Quando isso ficar constante, aí vocês vão olhar aqui, por exemplo, HI. HI constante, a concentração é igual a 6. Então, é esse o valor que vocês vão ter que usar, tá bom? Tentem fazer aí rapidinho. Vou dar uns 3 minutinhos, que daqui a pouco a sessão vai fechar, tá bom? Tenta fazer aí e vamos ver o que dá. Vou dar aí um tempinho para vocês. Será que fica 3 o equilíbrio? Vai ter que usar aqui a concentração no equilíbrio, o HI, né? Aí do I2, que é o iodo, tem uma concentração aqui, do H2 tem outra, e não esquece que aqui tem 2 moléculas. Tá? Aqui tem 2 moléculas, não esqueçam. 18, será? Vamos ver. Será que deu 18? Tem que tomar... esses exercícios de equilíbrio, o aluno, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que é produto sobre reagente, mas ele esquece isso aqui, e de notar que tem que ser sempre as concentrações no equilíbrio, tá? Aqui a gente não consegue mensurar se tiver concentrações e velocidades diferentes, tá bom? Tá dando 3. Quem passar a resposta é um Deus. Não, pô, não é assim. Ó, mais um minutinho aí para vocês, hein? Mais um minutinho.
Então, o martelo está sendo batido por 18. A galera está dizendo que é 18 no chat. Então, também deu 18? Então, vamos ver se dá 18. Exatamente. Ah, perfeito. Concentração, a expressão da constante é o HI ao quadrado, vezes o hidrogênio e o iodo. Aí dá 6 ao quadrado, 1 vezes 2, 36, 18. Perfeito. Parabéns para todos aí. Vocês são top. Então, aqui, ó, eu usei aí os valores no equilíbrio. São esses os valores que a gente usa, tá bom? É isso aí. Top demais vocês, viu, mano? Vocês são bacana pra caramba. Deixa eu fazer um stop sharing aqui. É isso aí. Povo, agora, quem tiver dúvida pode falar, pode gritar, espernear. A gente tem alguns minutinhos ainda para tirar a dúvida de vocês aí. Quando você fala o exercício anterior, deixa eu ver aqui. Quando você fala exercício anterior, vamos ver qual que você está se referindo aqui. Tem uma pancada de... Aqui. Opa, aqui tudo. É esse aqui? Será que é este? Ou será que é este aqui? Tá. Se o resultado der quebrado, se der quebrado, você pode manter em fração. Mas, normalmente, nos exercícios, eles vão usar casa depois da vírgula, tá? Casa depois da vírgula. Mas o resultado foi 18 mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida aí sobre os exercícios? As dicas? Aí agora, acho que com isso dá para vocês fazerem lá o exercício lá que está na lista de exercícios de vocês, né? Tranquilo? Podemos encerrar por aqui então, povo? Se ninguém tem dúvidas, a gente já está terminando mesmo, faltam uns 2 minutinhos, aí a gente encerra a aula para vocês. Valeu mesmo pela participação de todos aí, tá? Vou encerrar aqui a gravação.